Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemilson Montanho do componente de História e quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula 13 tem como objeto de conhecimento independência dos Estados Unidos da América. E no detalhamento vamos verificar o seguinte: as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, vamos ao início da nossa aula. Você deve ter observado ali que do nosso objeto de conhecimento nós estamos falando sobre as especificidades, ali principalmente no detalhamento das especificidades das independências nas Américas. O que isso te traz de informação quando você observa esse detalhamento? Se nós estamos falando de Américas, independência nas Américas, significa dizer o que então? Que nós temos mais de uma América? Não exatamente, mas também sim. Bem, nós temos um continente americano, mas que é dividido em América do Norte, Central e Sul. E todas essas partes do continente americano, o Sul, Central e Norte, foram colonizados por quem? Por nações europeias. E, claro, hoje algumas partes desse continente ainda permanecem sob domínio de nações estrangeiras, de nações europeias, mas a maior parte também dessas nações, hoje chamados de países que têm seus próprios territórios autônomos, são independentes dessas nações que outrora foram suas metrópoles. Então, claro que houveram diversos lugares dentro da América, entre Norte, Sul e Central, que hoje são independentes e que passaram por esses processos de independência. Podemos citar rapidamente aqui, são os mais conhecidos que vocês vão saber. Por exemplo, Brasil, que era colônia de uma nação europeia, que era quem? Exatamente, você deve ter respondido aí Portugal, não é? A América do Norte, lá em cima, que era colônia de quem? Exatamente, Inglaterra. E um dos casos emblemáticos ali da América Central, nós temos o Haiti. Então, são casos que nós vamos verificar, porque são mais emblemáticos para a gente nessa situação toda ali de mudança de pensamento, da questão de filosofia, de vida, de economia, de sociedade que estava acontecendo por conta da eclosão do pensamento iluminista, tá bom? Então, o iluminismo não era só uma filosofia, não era só uma questão de modo de viver, mas também de se pensar sociedade, economia, religião, política, e esse pensamento trouxe diversas mudanças, não só na Europa, como também para o mundo, tá bom? Então, essas diversas independências vão, na verdade, ter algo em comum, como, por exemplo, a questão da influência do iluminismo. E uma das que mais se destaca, que nós vamos falar agora neste momento, é o processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, me acompanha para você entender bem como isso aconteceu. Vamos lá? Então, aqui temos algumas informações a respeito do fato que nós vamos verificar, que é o processo de independência dos Estados Unidos. Professor, a gente vai ver tudo a respeito disso na nossa aula? Não. Infelizmente, nós não temos como ver tudo por conta do tempo, logicamente. Mas nós vamos tratar aqui de algumas informações que são essenciais para a gente entender como esse processo aconteceu. Então, vamos lá. As raízes da insatisfação colonial. Se nós estamos falando em processo de independência, como nós já dissemos aqui anteriormente, quer dizer que, nesse momento, os Estados Unidos se tornou independente de quem? De sua metrópole, que era a Inglaterra, ok? Só que, neste momento ainda, Estados Unidos não existe, tá bom? Nós chamamos de Estados Unidos para você entender de que lugar nós estamos falando, mas no momento em que ocorre ainda a independência, só depois da independência que vai existir os Estados Unidos, antes disso, pré-independência, nós vamos tratar esse lugar como as 13 colônias inglesas, tá bom? Que vocês já devem ter aprendido sobre isso, não é? Que eram as colônias do Norte, as colônias do Sul, há quem diga também que ainda existiam as colônias do Centro, né? Que algumas do Norte e do Sul comporiam ali essas colônias do Centro, né? Mas que
no final das contas, todas eram colônias inglesas e que decidiram se juntar no processo de luta contra a opressão que eles sofriam por parte da metrópole, no caso, a Inglaterra. Então vamos lá. No final do século XVIII, as 13 colônias na América do Norte estavam sob o domínio da coroa britânica. Então a coroa britânica, você sabe que é a coroa inglesa. Apesar de contribuírem significativamente para a economia britânica, os colonos enfrentavam uma série de restrições e impostos injustos exigidos pela metrópole. A falta de representação política no parlamento britânico exacerbou o sentimento de injustiça entre os colonos, levando à agitação e descontentamento crescentes. Mas, voltando aqui no nosso texto anterior, é importante a gente observar que bem ali, ó, quase na penúltima linha, nós temos uma palavrinha ali, ou melhor, duas palavrinhas que são bem importantes a gente saber como é que elas estavam atuando em todo esse contexto, que são os chamados impostos injustos. Então vamos lá, dê atenção especial para essa questão. Não só essa aí, eu vou sublinhar aqui, ó, essas três: restrições, impostos e injustos, tá bom? Nessas três palavrinhas aqui existem informações que são bem interessantes para você entender. Então vamos aqui, ó, olhando para mim agora rapidinho para a gente entender como é que funcionava essa questão. Nós temos que entender que nesse momento que nós estamos falando aí, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, o que tinha acontecido com a Inglaterra? Se você não lembra, vou refrescar a sua memória. A França, França não, professor, se liga, nós estamos falando de Inglaterra e Estados Unidos. Então, na Inglaterra, o que tinha acontecido? As revoluções puritana e a Revolução Gloriosa. E o que aconteceu por conta dessas revoluções? A Inglaterra se tornou o quê? Exatamente, você acertou, uma monarquia parlamentarista constitucional, ou seja, foi criado um órgão chamado parlamento, que também nesse momento foi colocada em vigor uma carta chamada Constituição, que onde esse parlamento governava com mais autoridade do que a coroa, e a Constituição era a norma maior de conduta social, política, né, dentro da sociedade inglesa naquele momento. Mas o que acontecia? Lembre que nós já verificamos que essas revoluções puritana, gloriosa e a transformação da Inglaterra em uma monarquia constitucional, né, também, o parlamentarista constitucional, tudo isso, tem a ver, de modo muito grande, está envolvido ali, com os interesses de quem? De uma classe que cresceu com isso, que era a burguesia. Ou seja, na Inglaterra desse momento, quem comandava de fato a Inglaterra era a alta burguesia via parlamento. Então, lógico que nesse momento nós vamos ter os interesses da burguesia buscando ser supridos de qualquer forma. A burguesia queria crescer politicamente, ter sua influência e, claro, enriquecer cada vez mais. Mas lembre que ao final desse processo das revoluções e transformação política da Inglaterra, o que aconteceu? Tivemos o cenário perfeito para a eclosão de quê? Lembra? Exatamente, Revolução Industrial. A Inglaterra se industrializou. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos? O que tem a ver? Tem tudo a ver com isso. Se você não imagina ainda a ligação, eu vou te fazer entender. Imagina então que a Inglaterra agora está industrializada, ela vai começar a exportar produtos para diversos lugares do mundo. Até aí tudo bem. Tinha uma frota naval incrível, que era a melhor do mundo, que inclusive bateu em Napoleão Bonaparte durante seu processo de ampliação territorial, né, durante o período napoleônico. Mas o que isso ainda tem a ver? Tem a ver que, na medida em que a Inglaterra amplia a sua área de onde ela pode comerciar vendendo seus produtos, isso também quer dizer que ela vai precisar de mais insumos, ou seja, de mais matéria-prima
para levar para dentro dessas indústrias para transformá-los em outros produtos que serão comercializados. E adivinha de onde que essa burguesia via parlamento vai olhar e vai dizer: nós podemos tirar dali esses insumos, essa matéria-prima, para trazer para cá, para a gente transformar e continuar ganhando dinheiro. Dali da onde, professor? Dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias. Então, nesse momento, a Inglaterra, regida pelo parlamento, mas que por trás tinha a burguesia comercial ali, por trás dele, melhor, a burguesia industrial nesse momento, via as 13 colônias como fornecedora de matéria-prima e também consumidora dos mesmos produtos industrializados, assim como outras nações ao redor do mundo. Tá bom? Então, por conta disso, dessa necessidade de sugar essa matéria-prima, e também por conta das guerras que a Inglaterra se metia nesse momento, os custos ficaram muito altos para se manter guerra e também se queria se explorar ao máximo a matéria-prima dessas 13 colônias. Então, por conta, por exemplo, das guerras que a Inglaterra se metia, ela mandou que ficassem tropas permanentes britânicas estacionadas nessas 13 colônias. E havia uma lei que dizia que os colonos eram obrigados a hospedar em suas casas esses exércitos. Ou seja, eles tinham que custear a manutenção desse exército, ao invés da coroa fazer isso. Eram os colonos que eram obrigados a sustentar o exército. Então, por conta disso, isso vai acabar onerando, ou seja, dando custos para quem? Para os colonos. Então, para eles pagarem por isso, eram gerados cada vez mais impostos, que eram enviados para onde? Para a coroa. Por isso que eram aqui, ó, como o nosso texto diz, voltando aqui para o nosso texto. Eles tinham impostos injustos. Por quê? Porque quem deveria custear os gastos do exército era a coroa britânica e não os colonos que estavam ali nessa localização nova. Mas enquanto a essas restrições aqui, professor, que o senhor está falando, que restrições são essas? Nós vamos falar dessas restrições que foram também impostas. Além do imposto, quando nós falamos em imposto, estamos falando em tributo, e essas questões impostas são as leis que estavam ali em vigor sobre essas 13 colônias. Como, por exemplo, nós vamos citar algumas aqui, ó. Vão aparecer para vocês aqui. Primeiro, em 1764, o parlamento inglês aprova a lei do açúcar, ou seja, uma cobrança excessiva em cima do preço do açúcar para ser comerciado entre ali metrópole e colônia. 1767, o parlamento aprova as leis Townshend, que ampliava ainda mais ali os impostos sobre, por exemplo, corantes, vidro e outros produtos também. Ou seja, comerciar esses produtos ficava cada vez mais difícil e mais caro, porque os colonos tinham que pagar cada vez mais para poder ter direito de comprar ou de vender. 1783, o parlamento inglês aprovou a lei do chá, que dizia o quê? Que dizia que somente a Companhia das Índias Ocidentais tinha o monopólio do comércio, sendo que aqui em cima, em 67, as leis Townshend já tinham aumentado também os impostos sobre o chá. Chá, vidro e corantes. Em 73, diz agora que só quem pode comerciar agora decreta o monopólio da Companhia das Índias Ocidentais. E isso vai gerar uma revolta muito grande. Por quê? Porque os ingleses tinham o hábito de tomar chá. Então era comum que o comércio do chá fosse muito grande. Mas a partir desse monopólio, só quem lucraria seria a Companhia das Índias Ocidentais, que venderia, né, esse produto dentro da colônia. Ninguém mais poderia comerciar, porque senão você incorria em crime. E é por conta desse episódio aqui que aproximadamente 150 colonos vão se reunir, vão se disfarçar de indígenas, vão invadir o porto de Boston, vão pegar aproximadamente 340 caixas de chá e vão jogar, tá, dentro da água ali no meio do mar. E por conta disso, esse episódio vai ficar conhecido ali como Festa do Chá de Boston. E é justamente por conta desses episódios, também como também havia algumas outras leis, tá, que a gente não estão citadas aqui, mas haviam outras, como por exemplo a lei do selo, que decretava que
que contratos, documentos oficiais e outros ainda que eram utilizados de circulação pública, tá, deveriam ter o selo, né, que era vendido, que era comerciado diretamente com a coroa. Então esse selo deveria ser pago diretamente para a coroa para ser utilizado e que deveria haver esse selo dentro, ou melhor, sobre esses documentos. Então algumas outras séries de leis foram sendo impostas ali à torta e à direito pela bel vontade de quem? Da coroa naquele momento, ou do melhor, do parlamento inglês ali, que era quem comandava a coroa naquele momento dentro da Inglaterra e também sobre as suas colônias. Então, essa série de leis aqui que estão apontadas serão chamadas de leis intoleráveis. E por conta disso, de se sentirem tão oprimidos, é que os colonos das 13 colônias vão se reunir em 1774, aqui embaixo, aqui, ó, vão se reunir na Filadélfia, onde nós vamos ter o primeiro Congresso Continental, onde vai ser redigido nesse momento, ainda não é decreto da independência, mas eles vão redigir um documento, tá, que vai ser endereçado ao rei George, que somente nesse momento aqui, nesse congresso, somente o estado da Geórgia não compareceu, tá? Os outros representantes das 13 colônias estavam lá, menos da Geórgia, né? Que nesse momento também quem estava no comando da Inglaterra era o rei George, né? Então, nós vamos ter essa parte aí nesse momento onde essa colônia vai se abster de participar. Mas vai ser redigida uma carta onde as 13 colônias afirmam sua lealdade para a coroa, mas que elas estão extremamente chateadas com essas leis que estão sendo colocadas sobre eles e que estão sobrepujando a sua economia, que estão atrapalhando seus negócios, porque até então, esse momento, as 13 colônias estavam acostumadas com sua independência em relação a que comerciar, ao que produzir, e a Inglaterra não se metia em nada até aquele momento. Então, nesse primeiro congresso da Filadélfia, nós vamos ter esse momento dessa redação dessa carta endereçada ao rei. Em resposta, o rei diz assim, não, estou nem aí com seus interesses. Isso são palavras minhas, ele não disse isso na verdade, tá? Estou colocando de um modo simplificado. Mas, basicamente, a reação dele disse o seguinte, estou nem aí para vocês. Ao contrário do que vocês me pedem, eu vou aumentar ainda mais, eu vou pesar mais a mão sobre vocês. Então, é aí que ele manda aumentar o número de soldados do exército britânico sobre as 13 colônias. Então, isso coloca aí para essas 13 colônias que os interesses entre metrópole e colônia são totalmente divergentes. O que as 13 colônias queriam continuar tendo a sua autonomia comercial e política, a Inglaterra não quer, porque nesse momento era interessante para a Inglaterra explorar ao máximo os recursos financeiros e de matérias-primas que ela pudesse dessas 13 colônias. É então nesse momento que nós vamos ter, né, as 13 colônias se reunindo novamente, agora com todas elas, inclusive a Geórgia, se reunindo novamente, e é onde nós vamos ter a declaração, de fato, do processo de independência, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. A gente vai ver o início, então, dessa revolta aqui, ó. A revolta e a declaração da independência. A resistência colonial contra as políticas britânicas culminou na Revolta Americana, que começou em 1775, com confrontos armados entre as milícias coloniais e as tropas britânicas. Em 1776, os líderes das 13 colônias emitiram a histórica Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson, proclamando a separação formal dos Estados Unidos da América do domínio britânico. Este documento delineou os principais fundamentos, ou melhor, os princípios fundamentais da liberdade e autodeterminação que inspirariam movimentos de independência em todo o mundo. Mas aí você pode me perguntar, tá, professor, quem é esse Thomas Jefferson? Qual a importância dele? Senhor Thomas Jefferson, por favor, vem aqui e vamos conversar um pouquinho melhor. Eu vou falar um pouco sobre o senhor, seja muito bem-vindo à nossa aula, tá? Então, esse aqui é o Thomas Jefferson. Ele foi o redator da Constituição, ou melhor, da Carta
de independência, ele também vai ajudar no processo de constituição, de formulação da Constituição dos Estados Unidos da América, que pós-independência, de fato, vão se tornar esses Estados Unidos independentes da Inglaterra. Então ele foi importante, por quê? Porque é justamente essa carta que ele redigiu nesse momento que são, ou melhor, que formam, onde estão os princípios fundamentais da sociedade, da Constituição dos Estados Unidos, tá bom? Então é ele quem tem as ideias nesse momento de escrever, e é um feito tão importante que até hoje ele é lembrado, né, que ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, e até hoje ele é lembrado ainda nas cédulas de $2, onde de um lado tem o rosto dele, e no verso tem ali umas imagens relembrando o processo de independência. Então, após essa declaração de independência que foi redigida pelo Thomas Jefferson, nós vamos ter, de fato, o processo de deflagração da guerra. Então, a Guerra Revolucionária, vamos a ela. A Declaração de Independência marcou o início da Guerra Revolucionária Americana, um conflito prolongado e sangrento que durou até 1783. As tropas coloniais, lideradas por figuras como George Washington, que também foi um dos presidentes dos Estados Unidos, enfrentaram as forças britânicas em uma luta pela sobrevivência, pela soberania e liberdade. Apesar de inúmeros desafios e reviravoltas, os colonos perseveraram, garantindo apoio estrangeiro crucial, principalmente da França, que desenha um papel significativo na derrota britânica. Então aqui, gente, olhando aqui para mim novamente, agora com muito cuidado aqui para nenhuma bala me atingir aqui nesse momento, tá? Um momento bem bastante tensão, mas aqui nós temos desse lado o exército americano aqui de vermelho e deleta, aqui o exército britânico de vermelho, que inclusive aqui, ó, o exército americano dos Estados Unidos de azul, quando eles avistavam que o exército inglês, vindo com esses casacos vermelhos, estavam chegando, alguém saía gritando no meio de todo mundo: os casacos vermelhos estão chegando! Os casacos vermelhos estão chegando! Para quê? Para sinalizar que os ingleses estavam chegando e que a qualquer hora haveria combate armado. Agora, por que os ingleses usavam o casaco vermelho? Isso não é à toa, é proposital. E o que acontecia? Quando o exército britânico se feria nas lutas, que cor é o sangue? Vermelho. No entanto, como o casaco também já era vermelho, o sangue se misturava com a tintura já própria do casaco, com a própria cor, e não parecia que eles estavam feridos, parecia que eles estavam bem. A intenção deles era passar ali a ideia de que eles tinham um exército imortal, que não se feria, que continuava marchando. Então era proposital a cor do casaco. Então aqui, ó, não é garantido nem caprichoso. Nós temos o exército britânico e o exército americano se enfrentando nessa guerra que durou vários anos, até de fato os Estados Unidos conseguirem vencer a guerra contra os britânicos. Vamos ver então a consolidação desse processo de independência. Com a vitória na Guerra Revolucionária, os Estados Unidos estabeleceram-se como uma nação soberana com a assinatura do Tratado de Paris em 1783, que reconheceu oficialmente sua independência. No entanto, o processo de construção da nação estava apenas começando. Os líderes fundadores como Washington, Jefferson e Madison enfrentaram o desafio de unir as diversas colônias em uma única entidade política e estabelecer as bases para um governo democrático e representativo. O que é um governo democrático e representativo? Quando nós falamos em democracia, que é um princípio que vem lá da Grécia Antiga, da cidade de Atenas, dos pensadores atenienses, nós vamos ter o quê? Aquela questão do governo feito do povo para o povo. Não é só que, claro, na Grécia Antiga o sentido de cidadania, de quem participava do processo político era bem diferente do que nós temos hoje. Mas, no entanto, são princípios que surgem lá na Antiguidade e que estão presentes na nossa sociedade até os dias de hoje e que perpassaram por essas nações que estavam se tornando nações independentes naquele momento. Então, aqui nesse momento, se pretende transformar a América numa nação democrática, onde as pessoas possam escolher os seus próprios governantes e não seja imposto mais por uma metrópole, tal qual como era pré-revolução. Mas, ainda nesse momento, por mais que os Estados Unidos estejam vencendo a guerra, era importante fazer, ou melhor, forçar com que a Inglaterra reconhecesse de fato sua autonomia. E para isso,
Os Estados Unidos contou com a ajuda de outras nações, como, por exemplo, da França, como a gente viu no nosso texto. Que, claro, a França estava interessada em enfraquecer o poderio inglês, porque aí ela poderia crescer sua economia, sua influência política dentro do continente europeu. Então você já tem, nós já temos uma rixa antiga ali desde o período napoleônico entre França, Inglaterra, né? E em outros momentos também. E agora não era diferente, a França queria se sobressair, até porque nós estamos vivenciando esse momento em que a Inglaterra estava ali no auge do seu processo de industrialização, e a França, lembra que ela demorou a embarcar nessa ideia por conta da manutenção da monarquia absolutista até o processo revolucionário. Então ela queria tirar ali o atraso e galgar momentos ali também de grande crescimento econômico e político dentro do continente. Então vamos lá ver o que estabeleceu o Tratado de Paris dentro dessa questão toda. O Tratado de Paris estabeleceu o seguinte, né? Então, por conta do apoio da França para a independência dos Estados Unidos, então foi assinado em Paris o Tratado de Paris. Então, a Grã-Bretanha reconhecia a independência das 13 colônias, França recuperava alguns territórios perdidos depois da Guerra dos 7 Anos, tá vendo ali, ó? Guerra dos 7 Anos, travado entre Inglaterra e França, por isso a França já tinha uma rivalidade antiga contra a Inglaterra, não só por conta da questão das forças armadas ali e tal, como por exemplo da força naval, mas já tinha outros momentos porque as duas já tinham ali uma certa rusga, como essa Guerra dos 7 Anos, tá bom? Continuando. A Espanha recuperava a Flórida, perdida também na Guerra dos 7 Anos. Após assinado o Tratado de Paris, a Inglaterra possuiria Índia, Canadá, Senegal, parte da Louisiana e das Antilhas, que foram colônias dessas regiões. Continuando, os princípios fundamentais da República. A Constituição dos Estados Unidos, ratificada em 1787, consolidou os princípios fundamentais da República Democrática, separação de poderes e proteção dos direitos individuais. Lembra das ideias dos pensadores iluministas, onde separava-se Estado de igreja e ainda o Estado tinha a divisão entre executivo, legislativo e judiciário? Não foi só aqui no Brasil, não, tá bom? Em outros lugares também existe essa divisão por conta das influências do pensamento iluminista. Vamos lá também, continuando? O compromisso entre estados grandes e pequenos e entre interesses agrários e comerciais resultou em um sistema federal único, no qual o poder é compartilhado entre o governo federal e os estados, onde nós temos, por exemplo, hoje o presidente, né, que é quem rege toda a federação, toda a nação, e os governadores nos seus respectivos estados, assessorados por quem? Deputados, ainda nós temos prefeitos, nós temos vereadores numa ordem maior para menor, não é? Então, sendo que o presidente está ali no centro. Mas de que importância nós estamos falando, então, quando nós vemos esse modelo americano sendo formado aí de constituição, de organização social? Vamos ver como é que ele foi importante. Primeiro, nós vamos ter aí o modelo americano sendo formado a partir da composição, da construção de uma Constituição Federal de 1787 a 1989, que é o período de quando ela é escrita, mas que ela existe até hoje e é a única que vale, é a primeira e única Constituição dos Estados Unidos até o dia de hoje. O que mais? Se tornou uma república presidencialista no sistema federativo, tá bom? O que é isso? Agora quer dizer que aquelas 13 colônias não são mais independentes, mas que elas formam uma única nação, formando uma federação com um governante máximo e os demais que lhes auxiliam. O que mais? Federalismo, que foi exatamente isso que eu acabei de comentar. A garantia das liberdades individuais, que nós vimos lá com o naturalismo de quem? Do John Locke, o direito à liberdade, à propriedade privada, a questão do direito individual e tudo mais. O que mais? Eleições de George Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Ok, meus queridos? E legado. O que isso tudo deixou de importante para a gente hoje? Vamos ver? O processo de independência dos Estados Unidos deixou um legado duradouro, não apenas para o próprio país, mas também para o mundo. Que legado é esse? Ou seja, que herança? Primeiro, os ideais de liberdade, igualdade e autodeterminação que inspiraram os revolucionários americanos continuaram a ressoar globalmente, influenciando movimentos de emancipação e libertação em todo o mundo. Exemplo,
a Revolução dos Negros no Haiti e também o processo de construção da nossa Constituição Federal. Exatamente. E para fechar, vamos ver o nosso último ponto, que mais nós temos de legado. A Revolução Americana não apenas estabeleceu uma nova nação, mas também desempenhou um papel crucial na transformação do curso da história moderna, porque, por mais que tenha acontecido nos Estados Unidos, lá no norte da América, ela irradiou para outras várias partes do mundo, inclusive no próprio continente americano, saindo do norte e chegando até o sul. Então isso é fantástico, porque isso vai inspirar com que outras nações também buscassem seu processo de independência das suas metrópoles que as oprimiam até aquele momento. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje.